Então vejam que, às vezes, estão se batendo para inovar, para criar alguma coisa, e as ideias estão lá no passado. Vamos falar de um pouco da história da tecnologia e como ela é importante para o desenvolvimento de projetos eletrônicos, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos lá o nosso site, que você pode nos acompanhar em muito do que nós falamos, nós temos as nossas lives gravadas, nós temos canais que a gente fala de tecnologia, né? E um canal interessante que, inclusive, serve para dar uma demonstração, né, de como foi a eletrônica no passado e como pode ser no futuro, é aquele nosso canal de arqueologia, né? Em que volta e meia a gente volta ao passado e encontra algumas personalidades da tecnologia e faz, assim, um comentário, uma visita imaginária, né? E aí a gente pode até voltar lá no tempo do Flash Gordon e de outros que inspiraram muitos, né? Eu sou do tempo que não tinha internet, não tinha TV digital, não tinha celular. Eu comecei a praticar eletrônica praticamente com 11 anos, e isso aí foi lá no final dos anos 50, né? Então faz muito tempo mesmo. Então eu posso dizer que eu acompanhei a evolução de uma tecnologia de uma maneira bastante íntima, porque eu participei dela, né? E a gente vê que o que a gente faz hoje, né? A gente conta com uma plataforma de desenvolvimento de produtos, de recursos, que não tinha naquela época, né? Mas mesmo assim, a gente fica, às vezes, surpreso em ver, certo, como a imaginação das pessoas, ela rodavam rápido, né? É só vocês imaginem, vocês estudarem a obra de Thomas Edison, do Tesla, né? O Tesla foi um visionário, né? Vocês olharem os filmes de ficção científica, né? Que tinham na época as revistinhas em quadrinho, né? Então vocês podem ver como que a gente tinha naquela época não tanta tecnologia, mas a gente jogava muito com a imaginação. Hoje, quando a gente fala em inovação, quando a gente vai criar um projeto hoje inovativo, usando os tempos, os recursos que nós temos, né, nós vemos que a gente também tem a possibilidade de que pode criar alguma coisa usando imaginação. Rádio de galena, por exemplo, o meu primeiro rádio foi o rádio de galena, né, porque eu sou de um tempo, né, em que na escola, no curso médio, se ensinava a montar o rádio de galena, né? Hoje a gente está começando a ensinar nos cursos de tecnologia Arduino. Hoje a gente já tem esse recurso disponível, né? Mas naquela época não. Eu tenho, inclusive, os meus primeiros projetos que eu fiz naquela época, né? Alguns até têm os protótipos montados, que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o assunto. Isso aqui é um projeto que eu fiz em 74, um radinho transistorizado, né? Mas o que vai ser interessante nessa nossa sequência, de voltando ao passado, né? Vocês estão vendo aí o slide, que eu tenho mais de 160 livros publicados, desde a época que eu comecei lá nos anos 60, né? E 70, né? E vocês podem ter uma ideia de toda essa minha história nos artigos que estão no site, nos meus vídeos, nos livros. Mas o que é importante para aquele que vai desenvolver projetos hoje? É muito importante, às vezes, a gente olhar para o passado. Começar a olhar para o passado. Eu acho que todo desenvolvedor tem que conhecer não só a tecnologia eletrônica, mas a história da eletrônica e também um pouco de filosofia. Porque isso aí, ele rege a maneira como a gente vai agir no desenvolvimento de um projeto. No nosso livro de desenvolvimento de projetos, a gente fala muito, né, daquilo que envolve você usar a imaginação, você conhecer um pouco de filosofia e de heurística, né? Isso acontecia no passado, né? Então, se a gente, por exemplo, voltar lá para os anos 1880, a gente vai ver que naquela época não existia nem válvula e nem transistor. No entanto, já existiam amplificadores. Vocês já ouviram falar dos amplificadores magnéticos, né? Existiram esses amplificadores antes da válvula e do transistor. Hoje pouco se fala, pouco se usa. Mas o princípio é simples. Eram amplificadores
que podiam amplificar sinais de comando de potência em circuitos de corrente alternada. Imagine um transformador. Se vocês tiverem um transformador, a potência elétrica que passa do primário para o secundário vai depender da relação de espiras dos enrolamentos. E isso aí passa pelo campo magnético no núcleo. Pois bem, no passado descobriram que se eu puder controlar o campo magnético no núcleo, eu posso controlar a corrente que passa de um enrolamento para outro com uma potência muito pequena. Então, basta, por exemplo, eu aplicar uma correntezinha pequena num dos enrolamentos de controle, que a corrente que passa de um enrolamento primário para o secundário, ela pode ser controlada. Então, foram construídos, por exemplo, na época da Segunda Guerra, amplificadores magnéticos que tinham potência suficiente para posicionar os canhões, certo? Elevar e baixar o ângulo. Era feito por um circuitinho que tinha um amplificador magnético. Hoje essa tecnologia se esqueceu, né? Ela está pouco usada. Mas existe nessa evolução, na hora que a gente passa ao longo do tempo, a gente vê que à medida que a tecnologia eletrônica foi se desenvolvendo, né, foram entrando em ação novos componentes, criados, às vezes, por descobertas que eram até acidentais. Vocês sabem que a válvula de iodo lá do Edison, né, ele descobriu acidentalmente quando ele colocou do lado de fora do vidro de uma lâmpada um eletrodo e ligou ele num eletroscópio e verificou que estava passando corrente através do vácuo. Aí ele colocou o eletrodo dentro, verificou que a corrente tinha um sentido único e estava desenvolvendo, criada a válvula de iodo, né? Então, vocês vejam que nós temos fases no desenvolvimento da tecnologia eletrônica, que elas começam com o desenvolvimento de componentes novos, tecnologias novas. E a partir daí vão sendo desenvolvidos aplicações desses componentes em tecnologias cada vez mais avançadas, né? Então, por exemplo, nós partimos da válvula para o transistor, que são componentes, mas na hora que a gente passa para o circuito integrado e hoje para os microcontroladores e para outras aplicações, já não é o componente em si, já são tecnologias, né? Isso não significa que novos componentes não estejam ligados, sendo criados constantemente, né? Vocês verificam, por exemplo, né, que já estão começando a surgir os componentes quânticos, né? Os componentes quânticos não é coisa de agora que se fala, não. Nós já temos o efeito do tunelamento, ele vem lá dos anos 70 já, ele é bem antigo. Então, os componentes quânticos que usam tunelamento, eles existem já há um bom tempo. E hoje nós já estamos falando nos componentes que usam a banda proibida ultralarga, wide band gap. Esses componentes, eles vão entrar na criação dos novos projetos. Onde isso influi ao longo da história, para a gente percorrer o mundo da eletrônica, onde isso influi naqueles que estão procurando inovar hoje. Eu posso inovar usando tecnologia antiga ou, obrigatoriamente, eu tenho que inovar usando uma tecnologia moderna? Na verdade, você pode usar qualquer tecnologia, né? Você pode perfeitamente criar uma aplicação moderna baseada numa tecnologia antiga, certo? Transpondo aquela tecnologia pelas coisas que podem ser substituídas por coisas novas. Tudo isso vai depender de você, né? A ideia da aplicação vem do passado, né? Nós podemos voltar lá naquelas séries de filmes de ficção, falando aí do Maxwell Smart, que tinha lá o seu telefone no sapato. Quem não lembra dessa série na TV, talvez para muitos ela não seja conhecida porque fugia ao seu tempo. Mas se vocês entrarem lá na história da ficção na TV, vocês vão encontrar lá o Maxwell Smart, né? Ele já tinha, naquela época, o autor dessa história, uma visão das aplicações do telefone celular. Então, o telefone celular foi consequência disso, né? Então, na realidade, nós até poderíamos dizer que o desenvolvimento da tecnologia do telefone celular é uma evolução, é uma consequência de alguma coisa que já vinha de bem antes, né? Uma história que eu conto sempre que mostra como aquele que inova não deve olhar só para frente, deve olhar também para trás. O inovador, ele tem que estar olhando para todos os lados, vamos dizer, né?
Quando estavam desenvolvendo o módulo lunar, a NASA estava com sérias dificuldades, porque eles precisavam de um veículo que tivesse um sistema de retropropulsão que fosse capaz de descer suavemente na superfície da Lua com 2 astronautas. O terceiro ficaria no módulo em torno da Lua, esperando a volta, né? E, por mais que eles testassem esse módulo lunar, o formato dele não se adaptava. Eles destruíram dezenas de protótipos lá no deserto de Nevada, onde eles testavam isso, certo? O protótipo ia descer suavemente, tombava, caía, estourava, arrebentava e não funcionava. E aí até que surgiu um dos desenvolvedores da NASA com uma revista na mão, que nada mais do que aquele herói que eu mostrei agora mesmo do passado, o Flash Gordon, certo? O Flash Gordon que fazia filmes de ficção científica e tinha as tiras em quadrinho, né? Em que ele mostrava as suas invenções. Veja aí o incrível. Vocês veem na capa de uma revistinha dele, ele num skate espacial, né? Certo? Um skate que andava no espaço. Isso aí logo, logo nós vamos ter, viu? Já está chegando aí, né? Nós já estamos em teste com a moto, a moto voadora, né? E o Flash Gordon falava disso nos anos 40, nas suas histórias em quadrinho, ele tinha uma revista, e nos filmes. Mas onde é que entra a NASA nisso? Para vocês verem que, como, às vezes, as ideias, elas vêm lá do passado e elas são atuais. A NASA, então, o engenheiro da NASA, com a revistinha na mão, mostrou, está aqui a solução para o módulo lunar. E do mesmo jeito que na capa de uma revista tinha um skate espacial, né, que o Flash Gordon usava, tinha lá o Flash Gordon descendo na superfície de um planeta estranho, né, e essa coisa, que esse módulo que ele descia no planeta estranho, tinha uma forma que se pareceu extremamente atraente para os pesquisadores da NASA que estavam desenvolvendo o módulo lunar. Eles examinaram e ela era dinamicamente perfeita. Não vou dizer aerodinâmica, porque na Lua não tem ar. Ela era dinamicamente perfeita para a missão. E não é que eles fizeram o teste e funcionou perfeitamente? Então vejam que, às vezes, vocês estão se batendo para inovar, para criar alguma coisa, e as ideias estão lá no passado. Certo? Vocês precisam, às vezes, né? Quem lê muita história de ficção científica, né? Tem revistinha do Flash Gordon, tem revistinha do Dick Tracy, né? Tem revistinhas de outros heróis do passado, ou assiste de vez em quando algum filme deles. É bom assistir filme deles de vez em quando. De repente, vocês têm umas ideias, assim, bem, bem maluquinhas, né? Que podem resultar aí num projeto inovador que certamente o Lucas e o resto do pessoal vai adorar, né? Ô Nilton, como que era nessa época? Eu confesso que eu não li Flash Gordon, não assisti os filmes, mas nessa época eles faziam algum tipo de estudo ou era tudo da mente mirabolante de alguém? Porque hoje em dia os filmes eles pesquisam, né, de ficção científica, eles pesquisam, fazem pesquisas para entender como é que vai ser o futuro e daí fazer isso no filme. Agora, naquela época era tudo muito louco já, ou não, já tinha algum sentido, eles chamavam alguém, você sabe sobre isso? Não, existia assim. Existia um cara que, para mim, é um dos maiores heróis aí da ficção científica, que se chamava Hugo Gernsback. Esse cara foi o criador da primeira revista de tecnologia, a primeira revista que inspirou as outras, depois, inclusive, a Saber Eletrônica e eu mesmo, a minha própria revista do INCB. Ele fazia uma revista de Makers em 1917. Certo? Em 1917, Nossa. Tem uma capa de uma revista dele que mostra um drone. Certo? Nossa! Só que o drone dele era controlado por fio, ele não tinha tecnologia. Mas ele dava as ideias. O cara, ele era um engenheiro, né, o Hugo Gernsback, que ele não só fazia uma revista de tecnologia em que ele mostrava e explorava as descobertas da época,
Eu tenho a coleção completa da revista dele, da internet, vocês podem baixar, inclusive, né? Ele tem revista, o quente da revista dele era a seção de patentes. Ele tinha uma seção de patentes, né? Olha, o sujeito inventou uma bateria que usa suco de limão, por exemplo. Aí ele punha lá, o sujeito inventou um braço robótico para ordenhar vacas. Tem lá essa patente, entende? Coisas que 1917. 1917 foi quando ele começou. Então, eu acredito que muitas dessas ideias saíram dos pesquisadores, venham da revista dele e de outras. Na França, nós tínhamos umas que era sensacional. Era uma revista maker. Era uma revista que não deixa nada a desejar a uma revista maker de hoje, né? Certo? Como a revista Make lá do famoso, como é que é o nome daquele ator que fez o Cauda Longa, né? O Chris Anderson, né? Existia revista como essa lá para os anos de 1910. A gente acha que o conceito é novo, que a gente está abafando aqui. Assim como a gente viu na palestra de IA ontem, que IA começou muito lá atrás, existiam peças de teatro dos robôs dominando a sociedade, e não é bem assim, né? Agora eu queria pegar um gancho nesse lance de patentes que o senhor falou. Hoje em dia, você entende que a patente ela é relevante para todo tipo de projeto, de ideia, ou você acha que, devido à velocidade de mudanças, né, da tecnologia e o avanço tecnológico que a gente está hoje num passo muito grande, isso se torna menos relevante? Olha, existem dois aspectos que a gente pode analisar em relação à patente, né? Até há pouco tempo atrás, no momento em que você publicasse uma ideia, e essa ideia saísse numa publicação reconhecida, uma revista, um jornal, alguma coisa, essa publicação valia pela patente. Entende? Por exemplo, muita gente, às vezes, escrevia para mim: professor, posso publicar um projeto, posso fabricar um projeto seu? Porque eles sabiam que se eu reclamasse, eles perderiam, porque a autoria seria comprovadamente minha, né? Mas eu deixava, porque eu não tenho, assim, a ideia, eu gosto de compartilhar as coisas, compartilhar conhecimento e compartilhar tudo que eu faço, né? Essa é a filosofia do Maker de hoje, né? Compartilhar. Sim. Aquilo que eu faço é de todos. Se eu exploro, tudo bem, outros podem explorar. Mas eu posso, de repente, colocar um quezinho que torna o meu um pouquinho melhor que os outros. E até me alcançarem, eu já mudo de novo, né? Então, a competição hoje, ela não é tão protegida pela patente, porque a patente, às vezes, ela é facilmente superada em questão de meses. Por quê? Pelo aparecimento de novas tecnologias, de novos componentes, e você sempre pode colocar um quezinho a mais naquilo que você faz. Hoje é possível, né? Então, isso aí significa que nem sempre a patente protege 100%. Né? Tá certo, ficou claro. Nada, e né? O Fábio Santos comentou aqui: open source, open hardware, né? Exatamente. O coração dos makers hoje é compartilhar, né? Como eu falo, o meu site é um site do hardware livre, né? Certo? Tá lá, é para todo mundo. Eu compartilho, né? Inclusive, se eu precisar ajudar, também ajudo. Certo? Você está desenvolvendo. Eu tenho visto, já vi, inclusive, projetos vendidos, né? Que na hora que eu abro a caixinha é um circuito meu que está lá dentro. Né? E eu não quero saber, eu não peço a patente, né? E olha que às vezes a gente tem surpresas agradáveis, como eu estava conversando ontem, inclusive, com algumas pessoas sobre isso, né? Que eu já desenvolvi circuitozinhos e coloquei no meu site que eu não dava assim aquele devido valor, simplesmente eu queria compartilhar o conhecimento, né? Até que um dia me telefonou um engenheiro da NASA, né, um brasileiro que estava trabalhando lá, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Flash Gordon. Ele: professor, nós estávamos cabendo na cabeça que tinha um circuitinho que a gente precisava pôr num satélite e não funcionava de jeito nenhum, e nós achamos um na sua revista. Aí nós testamos e ele funcionou, e o circuitinho está funcionando lá em cima hoje. Entende? Então vocês vejam, né, que tem que, certo, compartilhar, né? É como fala, certo? O Stephanie, né? Ninguém inova sozinho. Né? Ninguém. Não foi-se o tempo que naquela época os segredos de inovação eles eram guardados a 7 chaves.
certo? O inventor se trancava e não falava nada para ninguém, né? Aí você vê os laboratórios, o que o Edison fez, o que o Tesla fez, né? Eles escondiam as patentes nas 7 chaves, o Westinghouse, né? Conta até uma história interessante do Alexandre Graham Bell, não sei se vocês sabem dessa, né? Quando ele inventou o telefone, a primeira preocupação dele foi patentear, né? E lá vai o Alexandre Graham Bell com o telefone no colo, lá no escritório de patentes. E ele ficou meio assustado, porque do lado dele sentou um cara e tinha um aparelho que parecia ser igual. Certo? A sorte dele é que na hora de atender chamaram ele primeiro. Então aí patenteou dele. O outro que estava esperando do lado dele tinha inventado o telefone. Nossa Senhora. O cara perdeu a patente por questão de minutos. Conta-se essa história. Que incrível isso, gente. Você sabe, Mas hoje a gente não pode ter mais medo, né? Porque não pode achar que dentro do seu quarto sozinho você não vai querer compartilhar a sua ideia, você não quer expor para ter feedback, para ter colaboração, né? Eu acho o seguinte, que o compartilhamento ele tem que ser um compartilhamento inteligente, né? E aquele negócio do pulo do gato, vocês conhecem a fábula, né? Conhece a fábula do pulo do gato? Pode contar, por favor. Um tigre queria pegar o gato. E toda vez que ele pulava em cima do gato, o gato saltava de um jeito diferente e escapava. E foi assim, várias vezes o tigre querendo pegar o gato, ele pulava em cima do gato, o gato dava um salto mortal e caía de um lado, dava um salto diferente para o outro, e cada vez ele nunca conseguia pegar. Até que um dia ele chegou para o gato e falou: gato, você tem pulos muito bons, você escapa de mim e de todo mundo facilmente. Você não quer me ensinar esses pulos? Aí o gato, tudo bem, eu vou te ensinar os pulos. E começou a dar aula para o tigre, né? Ensinando todos os pulos que ele dava, né? Agora, o dia que terminou as aulas, o tigre pensou consigo: agora eu pego ele, porque eu conheço todos os pulos que ele dá, né? Aí, na hora que ele pulou em cima do gato, ele deu um pulo completamente diferente, certo? E o certo tigre não pegou. E o tigre olhou para ele: mas como? Esse pulo ele não me ensinou. Eu falo: não, esse eu guardei para escapar de você, certo? Esse aí é um truque meu, certo? Então, quando vocês compartilharem ideias do seu projeto, pense no pulo do gato. Não compartilhem tudo, não, certo? Guardem aquela ideinha que vocês percebem que é o diferencial do seu projeto, certo? Para que, na hora que se todo mundo fizer, você faz um melhor, porque você tem aquele pulo do gato. Certo? Então, mas é fundamental vocês compartilharem, né? O gato compartilhou os pulos com o tigre, né? Então, é importante vocês compartilharem porque surgem as ideias, né? É aquela brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias que você pode ter no momento em que você junta todo mundo para fazer alguma coisa, né? Então, vocês vejam que é importante, né? Então, vejam que hoje o maker, aquele que vai desenvolver um projeto inovativo, que pretende industrializar o seu projeto, ele não deve se fechar num quarto. Ele deve procurar compartilhar, não é propriamente tudo da sua ideia, mas começar a conversar com as pessoas, para ter ideias também. Porque, de repente, certo? O seu projeto não está. Estou vendo aqui, é o que vamos ver na próxima fase do desafio, né? O pulo do gato. Mas é uma boa ideia vocês desenvolverem uma série de projetos para quem é que tem o pulo do gato. Mas quando vocês forem desenvolver o seu projeto, né? Vocês procurem compartilhar. Procurem compartilhar, porque às vezes um amigo seu, ou alguém do grupo, que não pretende industrializar, não pretende explorar aquele projeto, tem a solução de um produto que você está com dificuldade, né? Compartilhamento é importante, né? Eu faço isso porque eu gosto de compartilhar tudo o que eu faço, tanto que todas as informações possíveis e imagináveis, né, que eu colhi ao longo da minha vida, eu coloquei lá no meu site, e estão nos meus livros, né? Vocês vão encontrar tudo que é possível, certo? Para a parte básica do seu projeto e até avançada. Vocês vão encontrar as ideias, né? Então, vejam que vocês têm também que olhar
que lá no passado era um pouco diferente. À medida que a gente evoluiu, né, desenvolveu novas tecnologias, né, a gente teve fases em que, por exemplo, a gente teve ainda aquela ideia da patente, aquela ideia da ideia inovativa, que demoraria um certo tempo para que alguém alcançar, né? Vocês percebem isso quando vocês analisam o que ocorre com os produtos chineses, né? É só alguém lançar alguma coisa em algum lugar que logo eles saem atrás, né? Então, quando hoje a gente cria produtos inovativos, né, a gente precisa estar atento para que a gente tenha tempo suficiente para explorar aquele produto e ganhar algum, porque a gente sabe que logo, logo saem atrás. Tem aí uma ideia muito inovativa que o Renato colocou para mim, o slide, que eu vou falar dela, que eu sempre uso para mostrar que não basta apenas você saber dominar a tecnologia, mas tem que examinar todo o contexto, examinar o que está à sua volta, para poder criar um produto que atenda uma necessidade que pode ser, às vezes, momentânea, mas ela pode ser suficientemente longa nesse momentâneo para você saber explorar e poder ganhar com isso. Então, é o caso desse slide aí que mostra uma torradeira que foi desenvolvida por estudantes de uma escola, de uma universidade inglesa, num concurso de inovação. Né? Quem sabe aí nos nossos concursos aqui, né, vocês mesmos aí, vai aparecer alguém que cria alguma coisa interessante, né? Coisas assim, mirabolantes, né? Eu até acabo de receber uma ideia interessante, né? Você, de repente, cria um chipzinho que atende uma necessidade do mundo agro que não tem, né? E eu até fiz uma piadinha aí do Eltron, meu personagem, né? Que ele criou um chip, porque ele foi no zoológico e tinha uma girafa que andava de cabeça baixa, né? E aí descobriram que essa girafa tinha vertigem, né? Medo das alturas. E ele criou um chipzinho que implantado, né, no pescoço da girafa, ela perdeu o medo das alturas, a vertigem, e agora hoje ela anda de cabeça erguida. Né? Quem sabe você não inventa alguma coisa assim, né? É lógico, foi uma piadinha apenas, né? Mas vejam que o que eles inventaram foi uma torradeira com acesso à internet. Agora vocês perguntam, por que uma torradeira precisa ter acesso à internet? Né? Isso aí talvez tenha aberto o olho de muita gente para a IoT, a internet das coisas. Isso aí tem mais de 20 anos, né? Uma época em que não se falava de IoT. Né? O que eles fizeram? Vocês conhecem aquela cabecinha de impressora, de impressora matricial. Ela tem agulhas quentes. É aquela cabecinha de impressora que vocês veem nos caixas dos supermercados, que ela metralha uma folha de papel sensível ao calor, aquela folhinha meio amarelada. Então, quando a agulha bate ali, ela faz um pontinho preto. Como aquilo lá tem uma disposição matricial de agulhas, que são acionadas por um solenoide, você pode gravar caracteres, né? Você grava números e letras, né? Ela é limitada em relação a isso, mas atende à necessidade de uma impressorinha rápida que você põe lá o rolinho de papel e ela imprime a sua notinha fiscal, não é? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma cabecinha de impressora dessas e adaptaram a um microcontrolador e colocaram nesse microcontrolador acesso à internet. Acesso à internet. Agora vocês perguntam para quê? Olha a esperteza dele. Eles adaptaram numa torradeira elétrica e o acesso à internet era ao site da previsão do tempo. Resultado, o inglês de manhã, que tinha a sua torradeira lá, certo? Preparava o seu chá, comia a sua frutinha, enfiava o pão na torradeira, né, para depois comer, também passar um pouquinho de creme ou de geleia, como eles gostam, né? E enquanto a torrada era preparada, a matricial, a impressorinha matricial, recebia informações do site da previsão do tempo. E aí ela martelava em cima da torradeira, quando a torradeira saltava, estava gravada nela a previsão do tempo daquele dia. E aí o inglês podia saber se tinha que sair de casa de capa, guarda-chuva, ou não precisaria levar o guarda-chuva. Então vocês vejam que são ideias que atendem necessidades assim, momentâneas, necessidades
especiais, né? Hoje, nós temos recursos fantásticos da IoT, dos microcontroladores, nós estamos com alguns componentes quânticos que estão chegando aí, que vão permitir que uma infinidade de aplicações novas sejam criadas. Sejam, por exemplo, na medicina, sejam presentes no mundo agro, sejam no veículos autônomos, nos edifícios que vão ser inteligentes. Tudo isso tem espaço para se criar alguma coisa. Tem muito espaço para se criar, né? E uma coisa que está acontecendo é que toda essa tecnologia está entrando no nosso corpo. A gente vê isso pela medicina eletrônica, né? Porque já tem, assim, algumas teorias fantásticas que vão começar a ser aproveitadas quando a gente tiver mais conhecimento da física quântica. Eu recebi recentemente uma notícia que eu até coloquei lá no nosso Trebuchet, que é o canal de vídeo em que eu comento as notícias, que os pesquisadores lá nos Estados Unidos, eu não me lembro se foi de Harvard ou do MIT, descobriram que nos nossos neurônios do cérebro nós temos estruturas quânticas que fazem computação quântica. O que significa isso? Que a natureza talvez já tenha descoberto a computação quântica muito antes de nós, certo? Como a natureza já desenvolveu muitos órgãos de sentido, né? O giroscópio está na cabeça das libélulas, né? Que conseguem se manter equilibradas em voos graças a cílios vibrantes, que é uma tecnologia usada nos nossos sensores inerciais de hoje, certo? É um sensor giroscópico, um sensor inercial, né? Então, a natureza, às vezes, nos surpreende porque ela já está usando em nós, seres humanos e outros seres vivos, tecnologias que nós estamos descobrindo agora. E uma dessas é justamente, talvez, a computação quântica, porque os pesquisadores falaram que isso talvez explicasse por que o cérebro humano, né? Por que o cérebro humano tem uma capacidade de processamento milhões de vezes maior do que a que seria possível pelo número de neurônios que nós temos na cabeça? Alguma coisa a mais tem, certo? Então é porque talvez existem, né? E existe lá, né? Que poderia ser, consequência seria usada para que o nosso cérebro tivesse algum tipo de acesso quântico, né? Inclusive, eles adiantaram a possibilidade de que essa computação quântica seria tão elevada que ela explicaria um fenômeno que só o ser humano tem, né? E aí a gente volta lá na filosofia do René Descartes, né? Penso, logo existo. Talvez essa explicação, que seria a consciência, estaria na computação quântica que o nosso cérebro exerce. De repente, nas tecnologias futuras, talvez a gente possa ter algum tipo de comunicação quântica com o cérebro das pessoas, né? Mas está longe isso ainda, né? Mas, de repente, né? Que tal você fazer um projetinho que use o tunelamento quântico num sensor, num biosensor, né? Uma outra notícia que a gente falou que mostra como podem ser descobertas coisas ainda relativas aos seres vivos, né? Que se descobriu que as plantas de uma floresta, elas comunicam-se entre si através de sistemas bioquímicos, né? As plantas não têm redes nervosas, então elas não se comunicam por impulsos elétricos, mas elas podem se comunicar através de impulsos químicos. E descobriu-se que as plantas conversam entre si através de impulsos químicos, né? E isso através das raízes, né? As raízes de duas plantas, por exemplo, que se encontram, podem conversar. Elas podem se conversar por esse contato. Isso aí está sendo feita uma pesquisa, inclusive numa universidade aqui em São Paulo. Coisas fantásticas, né? E também sendo feita uma pesquisa semelhante dessa consciência coletiva que as plantas teriam lá na Universidade da Faculdade Luiz Queiroz, né? E que estariam pesquisando justamente isso para um eventual aproveitamento em novas tecnologias no mundo agro, né? Vejam que tem muita coisa para descobrir aí, muita coisa para se criar, muita coisa para inovar no mundo da eletrônica de hoje, da tecnologia de hoje, né?
E vamos olhar tudo isso lá para o passado. Nós vamos examinar, né? Uma boa ideia para vocês que estão participando aí de desafios, de inovação, de desenvolvimento de projetos e coisas semelhantes. Dá uma olhadinha nos livros de filosofia lá da antiga Grécia. Pega um pouquinho de Platão, pega um pouquinho de Sócrates, certo? Pegue um pouquinho de textos lá do René Descartes e, de repente, vai acontecer lá um insight, né? Vocês vão ter uma ideia, né? Que, de repente, pode estar relacionada com essa comunicação quântica que eu falo, né? Veja uma coisa, pode parecer paranormal. Eu não gosto muito de dizer paranormal. O que era paranormal antigamente é normal hoje, né? Mas imagine o seguinte: cada mol de uma substância qualquer contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Cada átomo tem um monte de elétrons, correto? Quando essa pessoa que tinha, vamos dizer, um cérebro com um determinado volume, e esse volume teria alguns mols da substância cinzenta lá nossa, né? E muitos desses átomos que tinham na pessoa dessa cabeça, que tinham na cabeça dessa pessoa, eles estavam com elétrons, certo? Compartilhados, elétrons entrelaçados para fazer a tal computação quântica. Esses elétrons, com esses átomos, vão se espalhar pelo mundo. A pessoa morreu, ele volta para a natureza. Então, não é difícil que você, hoje, esteja lá com um atominho na sua cabeça que pertenceu a Platão, pertenceu a Sócrates, pertenceu a Da Vinci, pertenceu a Tesla, pertenceu a Edison, pertenceu a Landel de Moura, pertenceu ao Marconi, e você não sabe disso. Então, de repente, esse elétron compartilhado, esse elétron que está lá no seu cérebro, ele pode, de repente, se comunicar com talvez um banco de informações universal, onde estão todos os outros elétrons que faziam parte da inteligência de todas as pessoas que passaram pelo mundo ou pelo universo, né? Eu não me lembro qual é o filósofo que falava, me parece que era o próprio Descartes, que a nossa mente, ela não é só nossa, ela se espalha pelo universo, certo? Ela é compartilhada com o universo. Nós só não temos acesso porque nós não sabemos como fazer isso. Mas algumas pessoas parecem ter um acesso inconsciente a isso, né? São aquelas pessoas que parecem que viveram fora de época. Então, de repente, você vê Júlio Verne falando em submarino atômico, né? Você vê Hugo Gernsback falando em realidade virtual e drone, né? Você vê pessoas que parecem que compartilham, né, esse mundo virtual, esse mundo quântico, né? Quem sabe a gente ainda vai descobrir muito sobre isso. Está surgindo as ideias aí, né? De repente, você que tem uma ideia inovativa aí, você pode ter tido essa ideia num sonho, que na realidade pode não ser tão sonho assim, né? Lembre-se que Niels Bohr descobriu a estrutura atômica num sonho, né? Vocês devem ter estudado lá na sua época de estudante do colégio, né? Que o Arquimedes estava na banheira, certo, relaxado, e de repente ele teve aquela ideia e saiu gritando Eureka. Ele tinha descoberto a lei do empuxo, né? Certo? Da física, né? Será que todas as ideias que nós temos já não existem aí no universo, só precisam ser compartilhadas? Que só nós precisamos de um estímulo para colocar essas ideias certo? Para fora. O Renato fala, a esquina foi descoberta também da mesma forma. Nós só precisamos do estímulo, viu? E nós estamos aqui para dar esses estímulos para vocês, né? O pessoal todo aí, que está nessa live conversando com vocês, né? O Lucas, todos os outros. Vamos dar um chute no traseiro de vocês para vocês terem ideias, né? Certo? Que vão ser apresentadas aqui nas nossas oficinas, nas nossas lives de desenvolvimento e tudo mais. Eu fico muito por aqui. Bom, viu, Newton? Muito bom. Eu só espero que alguns elétrons que estavam na sua cabeça venham para a minha. É isso que eu tô aguardando aqui, ver se eu sonho com alguma coisa aí desses livros que estão atrás de você.
Muito obrigado, viu? Ó, vou até fazer um encontro aqui, o Thiago já está. Encontro de autores, eu não sei se você tem algum compromisso aqui às 4, mas ó, encontro de autores, já aproveitar, já vamos emendar a próxima palestra. Olha lá, né? Autor já está com o livro na mão, olha só que beleza. Os autores. Eu aceito aqui, eu não, né? Mas o pessoal do laboratório aqui. Manual Maker. Eu, como já falei com esse cara ontem, já estou cansado de ver a cara dele, eu não vou ficar por aqui, tá certo? Obrigado, Thiago, pela palestra. Tá?